Deus gozou das alegrias puras da criação. Enquanto o homem não pecou, depois, ainda, quando veio à luz a Santíssima Virgem, e quando o Verbo veio à terra, mas as gozará definitivamente, quando as criaturas viverem no querer divino. Por isso, escolheu Luísa como o início e o modelo, e nela estabeleceu o depósito desta nova lei celeste divina, 22 de fevereiro de 1924. Eu estava pensando naquilo que está dito acima e dizia comigo: será possível que o Senhor bendito, depois de tantos séculos, não tenha gozado das alegrias puras da criação? E espera o viver no divino querer para receber estas alegrias, esta glória, e a finalidade para a qual tudo foi criado. Ora, enquanto eu pensava isso e outras coisas, o meu doce Jesus se fez ver no meu interior e disse-me, com uma luz que me enviava ao intelecto: filha minha, as alegrias puras da criação, os meus inocentes jogos com a criatura, eu as gozei, sim, mas em intervalos, não de modo perene, e as coisas que não são estáveis e contínuas aumentam ainda mais a dor e fazem ansiar ainda mais por gozá-las de novo, e se faria qualquer sacrifício para torná-las permanentes. Em primeiro lugar, gozei das alegrias puras da criação, quando, depois de ter criado todas as coisas, criei o homem, até que ele pecou. Entre ele e nós havia sumo acordo, alegrias comuns, jogos inocentes. Nossos braços estavam sempre abertos para abraçá-lo, para dar-lhe novas alegrias, novas graças, e, ao dar, nós nos regozijamos tanto que formávamos para nós e para ele uma festa contínua. Para nós, dar é regozijo, é felicidade e deleite. Quando ele pecou e rompeu a sua vontade com a nossa, tudo terminou, porque, não estando mais nele a plenitude da nossa vontade, faltava a corrente para poder dar e para poder continuar a vida de felicitações de ambas as partes. Tanto mais que, faltando a nossa vontade, faltava a largueza e a salvaguarda para poder custodiar os nossos dons. Em segundo lugar, gozamos das alegrias puras da criação, quando, após tantos séculos, veio à luz do dia a Virgem Imaculada, tendo sido ela preservada até mesmo da sombra da culpa e possuindo toda a plenitude da nossa vontade, não tendo havido entre ela e nós sombra alguma de ruptura entre a sua vontade e a nossa. Foram-nos restituídas as alegrias, os nossos jogos inocentes. Trouxemo-nos, como em seu seio, todas as festas da criação. E nós lhe demos tanto e nos regozijamos tanto ao dar, que a enriquecíamos a cada instante com novas graças, novos contentamentos, nova beleza, a ponto de ela já não poder mais conter. Mas a criatura imperatriz não permaneceu por muito tempo na terra, passou ao céu, e não encontramos outra criatura no mundo inferior que perpetuasse os nossos jogos inocentes
e nos trouxesse as alegrias da criação. Em terceiro lugar, gozamos das alegrias da criação. Quando eu, Verbo eterno, desci do céu e tomei a minha humanidade, a minha dileta mamãe, possuindo a plenitude da minha vontade, havia aberto as correntes entre o céu e a terra. Havia posto tudo em festa, céu e terra e a divindade, estando em festa por amor de criatura. Tão santa, fez-me concebido em seu seio virginal, dando-lhe a fecundidade divina, para fazer-me cumprir a grande obra da redenção. Se não tivesse havido esta excelsa Virgem, que tomou o primado na minha vontade, que fez vida perfeita no meu querer, vivendo nele como se não tivesse a sua, e que, ao fazer isso, pôs em corrente as alegrias da criação e as nossas festas. Jamais o Verbo eterno teria vindo à terra para cumprir a redenção do gênero humano. Vês, pois, como a maior coisa, mais importante, mais satisfatória, aquela que mais atrai Deus, é viver no meu querer. E quem vive nele vence a Deus e o faz doar dons tão grandes, que fazem o céu e a terra ficarem maravilhados, e que por séculos e séculos não se haviam podido obter. Oh, como a minha humanidade, estando sobre a terra e contendo a própria vida do querer supremo, que, aliás, era inseparável de mim, levava de modo totalmente pleno a divindade, todas as alegrias, a glória, o intercâmbio de amor de toda a criação. E a divindade ficou tão felicitada que me deu o primado sobre tudo, o direito de julgar todos os povos. Ó, que bem obtiveram as criaturas, ao saber que um irmão delas, que tanto as amava e tanto havia sofrido para metê-las a salvo, seria o seu juiz. A divindade, vendo em mim encerrada toda a finalidade da criação, como se despojando de tudo, concedeu-me todos os direitos sobre todas as criaturas. Mas a minha humanidade passou ao céu, e não restou sobre a terra quem perpetuasse o viver em completude plena no querer divino, e, portanto, elevando-se sobre todos e tudo na nossa vontade, nos trouxesse as alegrias puras e nos fizesse continuar os nossos jogos inocentes com uma criatura terrestre. Assim, as nossas alegrias foram interrompidas, os nossos jogos foram rompidos sobre a face da terra. Então eu, ao ouvir isso, disse: Meu Jesus, como pode ser o que dizes? É verdade que a nossa mamãe passou ao céu e também a tua humanidade, mas não levaste contigo as alegrias, de modo que pudesseis continuar os vossos jogos inocentes no céu com o vosso Pai Celeste? E Jesus respondeu: As alegrias do céu são nossas e ninguém pode tirá-las, nem as diminuir. Ao contrário, aquelas que nos vêm da terra, estamos em ato de adquiri-las. E o jogo se forma justamente no ato das novas aquisições, entre a aquisição do ganho ou da perda. Foram-se
as alegrias da aquisição. Ou se a derrota, foram-se as dores. Agora venhamos a nós. Filha minha, quando eu vim à terra, o homem estava tão mergulhado no mal e tão cheio de vontade humana que o viver no meu querer não encontrava lugar. E eu, na minha redenção, roguei por ele, primeiro a graça da resignação à minha vontade, porque, do modo como se encontrava, era incapaz de receber o dom maior, o de viver no meu querer, e depois roguei por ele a graça maior, como coroa e cumprimento de todas as graças, o viver no meu querer, a fim de que as nossas alegrias puras da criação e os nossos jogos inocentes pudessem retomar novamente o seu curso sobre a face da terra. Vê, já se passaram cerca de 20 séculos desde que as verdadeiras, as plenas alegrias da criação foram interrompidas, porque não encontramos capacidade suficiente nem total despojamento da vontade humana em alguém a quem pudéssemos confiar a propriedade do nosso querer. Ora, para fazer isso, devíamos escolher uma criatura que mais se aproximasse e se irmanasse com as gerações humanas. Se eu tivesse colocado como exemplo a minha mãe, ter-se-iam sentido muito distantes dela. Teriam dito como não havia de viver no querer divino, se foi isenta de toda mancha, até mesmo da original. Então teriam encolhido os ombros e não teriam dado importância. E se eu colocasse como exemplo a minha humanidade, ter-se-iam assustado ainda mais e teriam dito: era Deus e homem. E sendo a divina vontade a vida própria dele, não é de se admirar o seu viver no querer supremo. Portanto, para que na minha igreja pudesse ter vida esse viver na minha vontade, eu devia fazer a escada, descer mais abaixo, escolher do meio deles uma criatura, dotando-a das graças suficientes e fazendo-me caminho na sua alma. Devia esvaziá-la de tudo, fazê-la compreender o grande mal da vontade humana, de modo que a abominasse tanto, a ponto de preferir a morte a fazer a sua vontade. E depois, dando-lhe o dom da minha divina vontade, tomando-me por mestre, fiz-lhe compreender toda a beleza, a potência, os efeitos, o valor, o modo como devia viver na minha vontade eterna, para que pudesse viver nela. Estabeleci nela a lei da minha vontade. Fiz como numa segunda redenção, na qual estabeleci o Evangelho, os sacramentos, os ensinamentos, como vida principal para poder continuar a redenção. Se nada de fundamental eu tivesse deixado, a que poderiam se apegar? O que fazer? Assim fiz com o viver no meu querer. Quantos ensinamentos eu não te dei? Quantas vezes não te conduzi pela mão nos voos eternos do meu querer? E ao sobrevoar tu toda a criação, levaste as alegrias puras da criação aos pés da divindade, e nos recreávamos contigo? Agora, tendo escolhido uma criatura que aparentemente não tem grande disparidade com eles, tomaram coragem e, encontrando os ensinamentos e o modo e conhecendo o grande bem que há em viver no meu querer, farão disso algo próprio.
E assim as alegrias puras da criação e os nossos jogos inocentes não serão mais interrompidos sobre a face da terra. E ainda que fosse uma só por geração, a viver no nosso querer será sempre festa para nós. E nas festas sempre se faz mais ostentação. Sempre se é mais generoso ao dar. Ó, quantos bens obterão a terra, enquanto se congraça sobre a sua face o seu Criador. Minha cara filha, se atenta aos meus ensinamentos, porque se trata de fazer-me fundar uma lei, não terrena, mas celeste, não uma lei de só santidade, mas uma lei divina, uma lei que não permitirá mais distinguir os cidadãos da terra dos do céu, uma lei de amor, que destruindo tudo o que possa impedir, até mesmo a sombra da união da criatura com o seu Criador, colocará em comum os seus bens, retirando-lhe todas as fraquezas, todas as misérias do pecado de origem. A lei da minha vontade colocará na alma uma tal força que lhe servirá de doce encanto para adormecer os males da natureza e substituí-los com o doce encanto dos bens divinos. Lembra-te de quantas vezes me viste escrever no fundo da tua alma. Era a nova lei do viver no meu querer, que eu me deleitava em escrever primeiro, para alargar tua capacidade, e depois me apresentava como mestre para explicá-la a ti. Quantas vezes não me viste silencioso, pensativo, no fundo da tua alma? Era o grande trabalho do meu querer, que eu estava formando, e tu, não me vendo falar, te queixavas de que eu não te queria mais bem. Ah, era justamente então que o meu querer, transbordando sobre ti, alargava a tua capacidade, te confirmava nele e te amava ainda mais. Por isso, não queiras investigar nada do que eu faço, mas repousa sempre com segurança na minha vontade. Assim como os bens e a lei da redenção foram depositados por Jesus no coração de sua Mãe Santíssima, e isso é o que a Igreja conhece. Assim, a lei eterna do querer divino, ele a colocou em Luísa, imensidade de um só ato feito nele, 24 de fevereiro de 1924. Sentia-me imersa no querer divino e pensava comigo, quem sabe quantas outras coisas o meu doce Jesus dirá a outras almas sobre a sua vontade, se a mim, que sou tão indigna e incapaz, ele disse tantas, quem sabe quantas coisas mais sublimes dirá às outras, que são melhores. E o meu amável Jesus, movendo-se no meu interior, disse-me, filha minha, toda a lei e os bens da redenção foram escritos por mim e depositados no coração da minha cara mamãe. Era justo que, como ela foi a primeira que viveu no meu querer, e por isso me atraiu do céu e me concebeu no seu seio, conhecesse todas as leis e fosse depositária de todos os bens da redenção. E não acrescentei uma vírgula a mais, nem a menos, porque fosse incapaz. Quando, saindo à vida pública, eu a manifestei aos povos, aos apóstolos e aos próprios apóstolos
e toda a igreja nada acrescentaram, além do que eu disse e fiz quando estive sobre a terra. Nenhum outro evangelho foi feito, e nenhum outro sacramento instituído, mas gira-se sempre em torno de tudo o que eu fiz e disse. Quem é chamado por primeiro é necessário que receba o fundamento de todo aquele bem que eu quero fazer a todas as gerações humanas. É verdade que a igreja comentou o evangelho, que escreveu muito sobre tudo o que eu fiz e disse, mas jamais se afastou da minha fonte, da origem dos meus ensinamentos. Assim será com a minha vontade. Colocarei em ti o fundamento da lei eterna do meu querer, aquilo que é necessário para que ela seja compreendida, os ensinamentos que são preciosos. E se a igreja se dilatar nas explicações e nos comentários, jamais se afastará da origem, da fonte instituída por mim. E se alguém quiser se afastar, ficará sem luz e em trevas obscuras, e será forçado, se quiser a luz, a voltar à fonte, isto é, aos meus ensinamentos. Eu, ao ouvir isso, disse, doce amor meu, quando os reis instituem leis, chamam ministros como testemunhas das leis que estabelecem para depositá-las em suas mãos, a fim de que as publiquem e façam cumprir pelos povos. Eu não sou ministra, pelo contrário, tão pequena e incapaz que não sirvo para nada. E Jesus acrescentou, eu não sou como os reis da terra, que se cercam dos grandes. Eu prefiro me cercar dos pequenos, porque são mais dóceis e nada atribuem a si mesmos, mas tudo a minha bondade. Mas apesar disso, também eu escolhi um dos meus ministros, que te assista neste teu estado, e por mais que me tenhas pedido que eu te libertasse da sua vinda diária, nunca te dei ouvidos. E ainda que tu não estivesses mais sujeita a recair naquele estado, eu não permitirei que te falte a sua assistência. Essa era a causa pela qual eu quisesse um meu ministro que estivesse a par da lei da minha vontade, e conhecendo os meus ensinamentos, fosse testemunha e depositário de lei tão santa, e como meu ministro fiel, publique na minha igreja o grande bem que quero fazer a ela, fazendo conhecer a minha vontade. Assim fiquei tão imersa no divino querer, que me sentia como se nadasse no mar imenso, e a minha pobre mente se perdia. Ora colhia uma gota da divina vontade, ora outra, e os seus conhecimentos afluíam tanto que a minha capacidade era impotente para recebê-las todas, e dizia comigo, como é grande, profundo, alto, imenso, santo, o teu querer. Ó meu Jesus, tu queres colocar tudo junto, tudo o que lhe diz respeito, e eu, sendo pequena, me afogo nele. Por isso, se queres que eu compreenda aquilo que queres fazer-me entender, infundi-o em mim aos poucos. Assim, poderei manifestá-lo a quem tu quiseres. E Jesus, filha minha, é certo que a minha vontade é imensa. Ela contém toda a eternidade. Se soubesses todo o bem que contém, até mesmo uma só palavra sobre a minha vontade e um só ato feito nela pela criatura, tu ficarias atônita naquele ato. Ela toma em suas mãos céu e terra. O meu querer é vida de tudo e corre por toda parte. E ela, unida ao meu querer, corre por cada afeto,
por cada palpitação, por cada pensamento e por tudo mais que as criaturas fazem. Corre por cada ato do Criador, por cada bem que eu realizo, na luz que envio à inteligência, no perdão que concedo, no amor que envio, nas almas que inflamo, nos bem-aventurados que beatifico, em tudo. Não há bem que eu faça nem ponto da eternidade, em que ela não tenha o seu pequeno lugar. Ó, como minha cara, como a sinto inseparável de mim. É a verdadeira fiel da minha vontade, sem jamais deixá-la só. Por isso, corre dentro dela e tocarás com as mãos aquilo que te digo. E enquanto dizia isso, eu me lançava no mar imenso do seu querer. E eu corria, mas quem poderá dizer tudo? Tocava tudo, corria por toda a parte, tocava com as mãos aquilo que Jesus me dizia, mas não sei colocá-lo no papel. Se Jesus quiser, dar-me-á outra capacidade. Por isso, por agora, ponho um ponto. Livro do Céu, volume 16, escrito Serva de Deus Luísa Picarreta, a pequena filha da Divina Vontade.